Olá, muito boa tarde. No próximo domingo, a Igreja Católica assinala o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O desenvolvimento dos média digitais, a influência crescente que exercem sobre pessoas e comunidades e os desafios que colocam à presença da Igreja na sociedade de hoje marcam a mensagem do Papa para este dia e que agora merecerá a análise do cônego António Rego, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, hoje convidado do programa Eclésia. Cônego Rego, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Nas vésperas, de facto, de um Dia Mundial das Comunicações Sociais, assinala este dia um momento histórico específico em que se encontram as comunicações e a história das comunicações? Muito boa tarde. De facto, as mudanças são tão rápidas que às vezes a gente não nota uma evolução muito forte de um ano para o outro ou de uma semana para a outra. Mas o facto é que há 45 anos que a Igreja, neste Dia Mundial, quer transmitir alguma coisa que é uma reflexão sobre o que está a acontecer no mundo dos média, tradicionalmente imprensa, rádio, televisão, cinema, e hoje sabemos muito mais o que se passa através da internet, das redes sociais, enfim, de toda a intervenção que tem nas pessoas, e não apenas para, digamos, doutrinar sobre isso, mas é dizer um pouco à humanidade inteira: atenção, estão a passar-se estes fenómenos e eles merecem ser refletidos. E, de facto, este ano, nesta 45ª mensagem, o Papa Bento XVI, que de resto digo muito atento a esta evolução rapidíssima e que se tem dado no seu próprio pontificado de uma maneira acelerada, diz: cuidado que há outros fenómenos que estão a juntar-se a todos os que já existiam, que são estes fenómenos do mundo digital. Este cuidado não é um aviso, não é uma ameaça, mas é uma prudência que é necessário nós percebermos o que está a passar. Ou seja, ele diz mesmo claramente: está a acontecer algo ao que aconteceu com a Revolução Industrial, que de facto transformou uma sociedade inteira, não apenas no seu trabalho, na sua tecnologia, mas também na mentalidade, na forma de aprender, na forma de ensinar, na forma de se expressar, na forma de comunicação. Isso é a novidade que o momento da comunicação nos traz e que exige a ação por parte da Igreja Católica. Exatamente. O momento que estamos a viver nesta era digital tem alguns contornos semelhantes a esses e por isso o Papa chama a atenção. O que é que efetivamente se passa? É que a forma de comunicar rasgou os espaços convencionais de comunicação. A aproximação das pessoas já não é apenas pessoal ou até como produtor, consumidor, como havia na televisão, neste caso, como há também nos outros meios, onde alguém comunica e alguém que recebe. Portanto, dá-se uma interação fortíssima com o conhecido e com o desconhecido. Estabelecem-se novas relações humanas para o outro lado do planeta, com outras culturas, com outras histórias, com outros contextos. Os jovens também estão desafiados, para além das amizades pessoais, familiares, com os colegas, com aqueles que estão próximos, a ter aproximações com todos os outros. O Evangelho, ele também não está distante disto, não está perdido no meio deste universo, ou digamos desta espécie de revolução planetária. Ele tem um espaço para ser proclamado, não apenas, diz o Papa, de uma forma clara, objetiva, como quem fala do anúncio da Boa Nova, mas nos critérios, na forma, nas escolhas que as pessoas têm quando usam estes meios. O Papa introduz aí um conceito que é na própria constituição do perfil digital, que se afirma com muitas características, incluir também essa dimensão, a dimensão religiosa, do ser católico, de ser seguidor de Jesus Cristo. Seguidor de Jesus Cristo como testemunho. Ser um lugar onde as pessoas não tenham receio de dar o seu testemunho. Somos iguais, eu estou a recordar-me de um texto recente que encontrei na Liturgia das Horas, que é muito conhecido, de Eucleto, que diz que os cristãos estão no mundo, eles vestem como umas pessoas que estão no mundo, eles falam como as pessoas que estão no mundo e trabalham como qualquer pessoa. Todavia têm um olhar, uma sensibilidade, uma comunicação que é a sua originalidade. E o que o Papa pede é que esta originalidade cristã não tenha vergonha também de passar por estes meios e de provocar também uma interação muito forte entre aqueles que participam, digamos, nestas redes, nestes contactos. Já o disse cônego António Rego que a Igreja Católica está atenta e quer também utilizar estas ferramentas. O cartaz para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, este telefone com precisamente um conjunto de ferramentas, é a imagem disso mesmo, acredito, não é?
E, de facto, não é só a imagem, não é só um cartaz, é a realidade que assim vai acontecendo. É a realidade, ou seja, nesta pequenina caixa está um bocadinho a dinâmica do planeta e o Evangelho a surgir de lá e a entrar lá. Quer, digamos, nos diversos atos de ler, cantar, de rezar, de estar em missão, quer nas redes do YouTube, do Facebook, que estão ali, quer também naquelas janelas que estão colocadas ali, onde há realidades eclesiais que passam por lá. Ou seja, a Igreja hoje entrosa-se, mistura-se com este próprio mundo e é preciso que os cristãos não tenham medo disso. É evidente que o Papa também diz, podemos diluir demasiado a mensagem, podemos fazer fragmentar o todo do Evangelho, mas em tudo nós podemos cometer alguns erros, como também se pode cometer aqui. Mas não podemos, com medo desses erros, fugir a essa transmissão. Recordo que isto também está na lógica da mensagem deste ano, que estes meios, aparentemente escondidos, insignificantes, já ultrapassaram de longe a televisão, a rádio e o cinema, na sua audiência. Ou seja, comunica-se mais gente aqui do que se comunica nos meios tradicionais. E por isso não podemos andar distraídos e a dizer, são tecnologias, são, digamos, são instrumentos de alguns mais propensos a essas destruções que por vezes a modernidade nos oferece. Não, a questão não é essa. Isto é uma plataforma do nosso tempo onde a humanidade está a passar, onde o essencial do que se pensa, do que se ama, do que se quer, do que se crê, está aqui. E, mas portanto, fica tudo resolvido se a Igreja souber utilizar de forma eficaz estes instrumentos? Não fica nada resolvido em definitivo, como não fica nada resolvido apenas com o estar na televisão, ou como estar na rádio, ou como estar na Igreja, ou como estar no templo. Ou seja, não há nada que seja único. A Igreja tem esta complexidade de estar no mundo onde ele se realiza, onde ele passa. E aqui há uma questão que gostava de dizer, uma pergunta que o Papa faz, que vem do Evangelho, na relação que se estabelece entre as pessoas. Quem é hoje o meu próximo? O meu próximo, esta pergunta é substancial no próprio Evangelho. Quem é o meu próximo? Na altura, digamos, em que há os sem-abrigo, na altura da crise onde existem os pobres, onde existem os desempregados, onde existem, digamos, os que estão marginalizados, onde existem os jovens sem ideal, onde existem os idosos perdidos, onde existem aqueles que procuram, digamos, doidamente bater a todas as portas para poderem encontrar um pouco de felicidade. Quem é o meu próximo? Anda por aí, anda por todos esses lados e anda por aqui também. E é preciso termos esta consciência. Não é só aqui, mas está aqui o meu próximo. Está aquele com quem me posso relacionar, a quem posso criar um espaço de aproximação, de amizade, mas sem esquecer que não é o único espaço, nem talvez o mais acabado. Porque há a família, porque há os amigos, e por isso isolar-se neste planeta, recusando os outros contactos, pode ser uma destruição do próprio afeto e da concepção de próximo. Cónigo António Rego, para além de comunicador aqui entre nós e diretor do Secretariado das Comunicações Sociais, integra também o Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais no Vaticano, precisamente. Acredito que nas reuniões de trabalho que por lá vão existindo, estes temas vão sendo pensados e por isso perguntava-lhe como é que se chegou até aqui, a esta afirmação tão clara na mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, da importância de olhar estes meios e, sobretudo, de os assumir como eles são, como geradores de uma nova cultura. Foi pacífica esta afirmação entre os responsáveis do Vaticano? Eu julgo que este mundo se impõe. Quem está minimamente atento percebe que este mundo existe, que ele não foge, que ele não acaba, e nós ou entramos nele, ou de costas voltadas para ele, não só o perdemos, como perdemos as potencialidades todas que ele tem. Os usos negativos que eles têm, e infelizmente vamos vendo também entre nós que isso acontece, não colocam reservas por parte, ou nos responsáveis? Colocam reservas, colocam críticas, colocam atenção, colocam discernimento. Como em todas as coisas é necessário o discernimento. E por isso pensa-se sempre nos que são mais vulneráveis, os que podem, digamos, cair em armadilhas que por vezes estes meios podem provocar, e existem. Todavia, não é a sua característica principal criar armadilhas, nem fazer distorções, nem do próprio afeto, nem da proximidade. Mas respondendo mais concretamente à pergunta, é a imponência que estes meios têm hoje na vida social é que não pode deixar a Igreja
não a Igreja apenas do Conselho Pontifício das Comunicações ou das dioceses, mas a Igreja das comunidades, das paróquias, dos movimentos. Ou seja, a aldeia mais perdida de Portugal, ainda que tenha só 2 habitantes, não está fora deste âmbito e deste alcance. E, portanto, não há ninguém hoje que não tenha possibilidade de aceder a estes meios. Mas a Igreja também diz que isto é essencialmente para os jovens e dos jovens, mas não só dos jovens. Eu creio que hoje mesmo os pastores não podem dizer: eu não percebo de tecnologia, não quero saber de complicações digitais. Não pode hoje dizer isso. Tem que procurar quem perceba, quem possa fazer, quem possa trabalhar uma página, quem possa trabalhar uma comunicação, quem possa... Hoje em cada paróquia pode haver uma televisão, se houver alguém que saiba comunicar um pouco através de uma pequenina câmara e colocar nestas redes sociais, no Facebook ou noutras, colocar tudo isso. Ou seja, hoje as fronteiras desapareceram. E eu julgo que não podemos fugir a esta realidade, digamos, aqui a Igreja, não apenas com uma sede de ir doutrinando acerca de tudo, mas de ler a realidade como um sinal evangélico e de a poder levar também ao mundo de hoje. Nessa linha de pensamento, perguntava-lhe, e a partir, em concreto, da leitura do Evangelho que se escuta neste domingo precisamente, que alcance ganha esse mandato de Jesus Cristo, ide e anunciai a todas as nações? É a missão, a missão, o envio. Digamos, não há fronteiras, não há países, não há línguas, não há culturas que não possam ser abrangidas. Ou, se quisermos, são abrangidas tantas quanto os dons do Espírito são capazes de chegar. E por isso, hoje, a missão tem uma definição muito mais aberta que poderia ter há 100, 200 ou 500 anos. E nós, portugueses, fomos mestres nesta arte da missão por todo o mundo. Julgo que ainda temos entre nós. Isso sente-se em muitas gentes, em muitos sacerdotes, em muitos catequistas, em muitos militantes de diversos movimentos que percebem que estes meios existem e, portanto, o que é que fazem? Concretizam, neste século XXI, o que foi proclamado no Evangelho há 2000 anos, como veio aqui em São Mateus de uma forma tão clara. Ninguém está dispensado de exercer esta missão. Não esgota tudo, mas também ninguém a pode dispensar e dizer que ela não existe. Esta ascensão, é interessante, o Dia da Ascensão está ligado sempre ao Dia Mundial das Comunicações. Próximo domingo assinala-se precisamente liturgicamente esse dia. Liturgicamente esse dia tem um tom de elevação de Jesus, estar de facto em ascensão a caminho do Pai e estar num espaço onde pode ser visto por todos e por todos perdido, porque ele está para além. E acho que a comunicação social tem também este condão, não só da comunicação no éter, mas destas torres, destes satélites, deste além, onde perpassa também uma comunicação entre os homens e, por que não, do homem com Deus. Eu julgo que esta área tem espaço para a fé, para o testemunho da fé, para o testemunho da esperança. Eu julgo que muitas vezes nós acabamos por ver sangue, suor e lágrimas, tantas vezes nestes meios, e é preciso que os cristãos digam que, para além disso, existe a esperança, existe a fé, existe a redenção, existe a ressurreição. O mundo não é só nem tragédia, nem fome, nem medo, mas tem áreas admiráveis onde as pessoas se podem encontrar em convívio e em festa. Isto também pode ser uma oportunidade extraordinária de festa que se vai ligar, digamos, a esse batismo admirável na água, no fogo, no espírito, na água da purificação, no fogo da paixão, no espírito da iluminação que, digamos, estão presentes na celebração da festa litúrgica da Ascensão. O texto da primeira leitura que se escuta neste domingo, e vou fazendo referência a estes textos precisamente porque neste programa tentamos, enfim, sugerir algumas pistas de leitura desses textos, hoje muito a partir também do Dia Mundial das Comunicações Sociais, porque é um dia único em todo o ano, mas esse texto da primeira leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, sugere ao terminar que quem viu Jesus ser elevado para o céu tem necessidade dele. Pergunta se é o mesmo que depois há de regressar do céu. Exato. E perguntava-lhe se esta fome, esta sede do transcendente, este desejo do transcendente, se ele passa pelas redes digitais também, se tem lugar aí, e se pode ser, através das redes digitais, se podem encontrar sinais
do próprio Jesus Cristo, não é? Esta sede profunda de infinito está em todos. Eu diria nos ateus, nos agnósticos e naqueles que se expressam como crentes. Está em todos. Podemos dizê-lo em formatos, em fórmulas diferentes. Mas quem tem alguma paciência para visitar as potencialidades, por exemplo, da internet, nas temáticas que estão lá presentes, não é? E nos motores de pesquisa que nós podemos visitar, vai encontrar o religioso de uma forma exaustiva. Não é? O religioso está continuamente presente. Quando às vezes dizemos que o mundo cá de fora é laico, esconde o religioso, se há algum lugar onde ele não se esconde, é exatamente neste universo digital. E está um pouco aqui. Se olhar para o céu, para ver esse transcendente, esse infinito, essa luz, esse Deus. E julgo que, no fundo, são traduções do nosso tempo desta procura. Muitas vezes, obviamente, que a distração das pessoas não sente, não explicita esta realidade. E o religioso também muitas vezes está distorcido. Basta a gente pôr num motor de pesquisa comum uma palavra religiosa, aparece logo dezenas, para não dizer centenas e centenas de propostas sobre isso, de interpretações. Eu julgo que os cristãos aqui também têm, até porque podem melhorar as enciclopédias que estão na internet. Se há erros sobre o que são os sacramentos, ou o que é a pessoa de Jesus Cristo, nós temos acesso a dar o nosso contributo de fé. E eu julgo que não é uma matéria também desprezível, não é? Ou seja, este olhar e esta procura do mundo de hoje dá-nos também a certeza de haver muitos visitantes, sobretudo muitos visitantes nesta matéria. Há muitos que vão procurando todos os dias perceber, ver, picam, digamos, para saber o que é que se está a passar. Ou seja, isto não é um mundo indiferente que esteja amortecido. E a Igreja comete um erro se deixa morrer as suas páginas, as suas notícias e a sua presença, que é necessária. O mundo sempre em interatividade, de facto. Padre Rego, assinala-se de facto há 45 anos este Dia Mundial, e pergunto porque o nosso tempo está a chegar ao fim. Formas muito concretas de assinalar este dia nas comunidades ou pessoalmente, o que é que interessa recordar, o que é que interessa ter bem presente no interior das comunidades neste Dia Mundial? Eu julgo que a reflexão sobre a urgência da presença evangélica nestes meios deve ser proposta. Eu não tenho nada a ensinar aos meus colegas como é que se faz uma homilia neste dia, mas ver entre a ascensão de Jesus, a procura do homem, e digamos, e como é que ele passa hoje no nosso tempo. E eu julgo que isto é pedagógico, nós compreendermos em todas as dimensões das três leituras que aqui há, de nós sermos enviados. Somos enviados também a este mundo. Somos enviados ao mundo das nossas famílias, do nosso trabalho, mas também a este novo universo que nos visita. E era a sugestão que deixava, quer aos militantes cristãos, católicos, quer os que estão nos movimentos, os que estão nas paróquias, os que estão nas catequeses, de também educarem as crianças e os jovens e os adultos para entrarem nesta cidade sem se perderem, mas não apenas com o medo de se perderem, mas de procurarem o que ela traz de sinais de Deus e de levarem lá também os seus luzeiros. A procissão das velas não é apenas para levar a Fátima num sítio onde já todos o reconhecem como sagrado. É para levar à cidade, e é esta cidade digital, onde nem todos o reconhecem o sagrado, mas a presença dos cristãos pode fazer visível esse sagrado. Isto pode parecer uma teoria abstrata, mas não há no fundo ninguém que não esteja de longe ou de perto tocado por isto. Deixava uma palavra também aos idosos. Aos idosos. Muitos deles já aprenderam a quebrar muitas das suas solidões através destes meios, claro, sem investigações completas, mas com acessos simples, funcionais, do ponto de vista visual e de, digamos, de agilidade e de manuseamento. Eles também podem aqui encontrar amigos, familiares, podem encontrar também gente que viveu e vive a sua fé. Eles podem não ir, muitas vezes, às paróquias, às comunidades, por não poderem, mas podem aqui fazer visitas extraordinárias a este mundo do religioso, onde existe tanto de arte, tanto de vida, tanto de participação. Penso que são pequeninas coisas que não convertem o planeta de um momento para o outro, mas que fazem parte, digamos, integrante da construção da cidade de Deus na nossa cidade. Através da internet, destas ferramentas, inaugurou-se
um novo paradigma na participação dos cristãos, na reflexão, na análise, no debate, na própria participação da construção da Igreja. Exato, só quem não os visita é que não percebe que isso acontece. Ou seja, quer a partir da palavra de Papa, a partir dos comentários que se fazem, a partir das chegas, das orações que há, do evangelho cotidiano que lá é colocado, dos grupos de jovens que lá se exprimem, da criatividade que passa por aí, ou seja, que não vemos nas bancas dos jornais, mas que estão aí, passam aí de uma forma fantástica, profunda e diversificada, multicolor digamos, em muitas iniciativas e em muitos estilos. Iniciativas até individuais, não institucionais. E não institucionais. Eu acho que isto é uma matéria onde não é obrigatório ser institucional, ou seja, nós que somos igreja, que somos cristãos, a qualquer sítio onde vamos, estamos continuamente ligados a essa comunidade eclesial. Mas eu tenho aqui espaço para dizer o que sou, o que penso, o que amo e até o que critico. Basta a verdade e a autenticidade que o Papa fala na mensagem. E a autenticidade, exatamente. Partir as máscaras que muitas vezes existem, também podem existir aqui, não é? Que muitas vezes existem nas relações e ser a verdade. A verdade, ou seja, não ser alguém que tem uma imagem fabricada, mas que tem uma imagem autêntica e que partilha. Coronel António Rodrigues, muito obrigado por ter estado neste programa e fiquem esses desafios para toda a gente. Felicidades para este programa Eclésia. Muito obrigado, muito obrigado. De facto, um programa onde quisemos apresentar propostas para assinalar, pessoal ou comunitariamente, neste domingo, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.